Quando a gente marca positivamente a vida de um cliente, a possibilidade dele fidelizar com a gente é muito maior. No vídeo de hoje, eu irei falar sobre ser marcante na vida do cliente e, consequentemente, na vida de outras pessoas. Mas antes, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você ficar por dentro de todas as novidades e não esquece, deixa o seu like. Diariamente, nós temos experiências positivas e negativas em todas as áreas de nossas vidas. Vou compartilhar aqui uma história com vocês. Eu tinha que ir para Brasília e eu não conhecia Brasília ainda. E aí eu comentei com uma amiga minha que mora lá que eu estaria indo para Brasília. E ela me falou assim: Flávia, eu vou pedir folga no período da tarde para que você possa conhecer alguns locais em Brasília. Eu nem tinha planejado isso, né? Eu ia chegar, ia ficar no hotel e no outro dia eu ia para o evento que eu tinha lá. E aí ela falou que ia pedir folga, assim foi, ela pediu folga naquela tarde e eu conheci vários locais em Brasília, foi um intensivão de Brasília. Então, assim, ela me marcou positivamente quando ela teve essa atitude, se não me falha a memória, essas horas ela teria que pagar depois, para que ela pudesse me apresentar a cidade ali, né? Pelo menos os pontos mais importantes, turísticos ali de Brasília. E ela me marcou positivamente. Então, assim, a gente precisa marcar as pessoas positivamente. E isso traz muito benefício, né? Tanto pra gente quanto pro outro. E assim é com os nossos clientes. Como eles nos marcam, a gente também deve marcar os clientes positivamente, para que a gente possa fidelizar esses clientes. Eu listei aqui alguns pontos que a gente precisa, alguns cuidados, na verdade, que a gente precisa ter para que a gente possa marcar esse cliente. A primeira coisa é você ouvir o cliente. Normalmente, quando o cliente ele procura, né, um advogado, a gente quer falar também, e o cliente fala e a gente quer falar. O meu conselho é que vocês deixem o cliente falar, ouçam o que o cliente está falando, entenda o que ele está falando, para que quando chegar na hora de você fazer perguntas, você esqueceu o que ele falou, nem lembre porque não prestou atenção no que ele falou e pergunte novamente. E isso já cria uma situação desagradável. Então, ouça e entenda o que o cliente ele está falando. O outro ponto importante é você explicar ao cliente como vai, qual o passo a passo daquele processo ou do procedimento. Na verdade, até no atendimento você já tem que explicar ao cliente como vai acontecer, que você vai começar a ouvi-lo. Se você ficar com dúvida, você vai interromper para perguntar e em determinado momento você vai fazer outras perguntas. O cliente fecha com você. Você vai ter que ajuizar uma ação ou algum procedimento administrativo, fazer algum procedimento administrativo. Você vai explicar ao cliente como vai acontecer. Vai acontecer dessa forma, pode acontecer assim, pode acontecer dessa forma. Então, é importante que o cliente ele saiba de todo o passo a passo do processo dele, para que ele não fique às cegas, sem saber o que realmente está acontecendo. Com os clientes empresa, o que eu tenho feito? Eu crio um relatório, envio um link para esse cliente e através desse link único ele tem acesso a toda a movimentação do processo dele. Tudo que aconteceu eu vou colocar nesse relatório e ele vai tendo acesso. E assim é muito mais prático, muito funcional. Mas ainda assim eu envio mensagens periódicas informando que o processo teve alguma movimentação para que ele possa acompanhar no relatório, porque já está atualizado. Isso é importante, cria confiança. O cliente ele dá mais credibilidade a você, porque ele entende que o que está acontecendo ali, você está passando para ele, que ele não está perdido no meio daquele processo que é de interesse dele. E você também dê feedback ao cliente. Quando você passa o relatório, é importante que você dê feedback do que está acontecendo. Não adianta eu mandar para o cliente e dizer assim, o processo, o juiz deu um despacho e indeferiu tal pedido, ou deferiu tal pedido. Não, eu preciso explicar na linguagem do cliente o que é que aconteceu, para que ele entenda. Então, eu preciso passar feedbacks, mas que sejam acessíveis ao entendimento do cliente, porque nem todo cliente ele vai saber o que é deferir, o que é indeferir, o que é despacho. Então, várias coisas que acontecem ali, então o cliente ele pode não saber. Então, eu preciso dar esse feedback
acessível ao cliente. Outra coisa importante é quando se tratar de valores. Você recebeu o valor do cliente e você vai repassar para o cliente. Essas coisas precisam ser muito claras. Normalmente o que eu faço? Eu faço uma planilha explicativa e mando para o cliente para que ele possa entender todos os valores, desde o recebimento, desde do valor cheio até o valor que ele vai receber, para que não fique dúvida. É muito importante que quando envolver valores, vocês tenham muito cuidado de o cliente entender o que aconteceu, para que não gere desgastes futuro. É importante que vocês tenham em mente que vocês podem marcar o cliente ali desde o início do atendimento até o final do processo ou do procedimento. Mas o que o cliente ele quer de fato é resultado. Então não adianta você fazer um atendimento de excelência, não adianta você ouvir e dar feedback ao cliente e você não traz resultado. Ou você não ganhou o processo dele, ou os danos dele não foram reduzidos. Então o cliente ele também quer resultado. Quando você traz resultado, você também marca positivamente a vida desse cliente.